Olá, bom dia. Hoje quero abordar um assunto aqui no que a gente diz, o poder da palavra. Aquilo que você fala tem uma importância e uma força tão grande que, se você estiver bem preparado, é uma força inimaginável. Você não tem dimensão do que ela pode provocar no outro. Depois de você treinar muito, depois que você dominar o assunto, quando você olha na figura e nos olhos das pessoas, quando você sentir que seu discurso está correto, você tem uma força que você não imagina o quanto ela pode arrastar, o quanto de convicção ela pode criar. Vamos pegar, por exemplo, as pessoas que chegaram ao 8 de janeiro em Brasília e acompanharam toda aquela depredação. Tem três tipos de categorias de pessoas lá que a gente pode desmembrar rapidamente, sem muito critério científico. Aqueles que lideravam e coordenavam, que abriram as portas, que comandaram. Aqueles que acompanharam quando viram as pessoas depredando, entraram juntos, saquearam, né, mas dependiam dos liderados. E aqueles que foram acreditando ser uma manifestação democrática, digamos assim. Aliás, até hoje tem gente que pensa isso. Mas quando você faz as investigações, que você lê, na Folha de São Paulo saiu muitos inquéritos que foram relatados, você vê que teve muita gente que foi acreditando que foi chamado pelo seu pastor, pela sua igreja, e não foi diretamente claro que já tinha sido ganho pelo discurso radicalizado do Bolsonaro, pela forma como ele fala, pelo que as redes sociais traziam de desinformações, que esse foi um trabalho ao longo de mais de 4 anos, feito pelas redes sociais, para desacreditar os organismos constituídos que historicamente estão na sociedade. A imprensa, o Congresso, a OAB, o sistema judiciário, enfim, o sistema político, o establishment político atual, que foi desacreditado. Tudo aquilo que vinha de forma oficial era desacreditado. Aquilo que era dito nas igrejas, ou que era dito nas redes sociais, esses sim eram verdades. Muitas vezes eu vi amigos meus dizendo, está aqui no WhatsApp, mas qual que é a fonte, o que o WhatsApp está dizendo, de onde vem, quem comprova? Não, está aqui, me mandava, é de um amigo que recebeu de um amigo, que veio de um amigo, nunca tinha fonte. Os áudios quase sempre era, olha, toma cuidado, isso vai acontecer, porque isso aconteceu já na China, barará. Então, era sempre áudios impessoais, que não tinha como você checar a fonte. Mas eles acreditaram e continuam acreditando nisso, ao invés de acreditar nos veículos que são fáceis de você checar, de você ver a origem da informação. Essa é uma categoria muito grande. A grande maioria das pessoas foram levadas pela organização, não de financiadores, mas pela organização política das igrejas. Teve gente que foi financiada por políticos normais, eu diria assim, que receberam gratificação para ir, ou seja, a exploração da pobreza, a exploração da desinformação foi muito grande. Essa, principalmente, a categoria daqueles que não lideravam, e tinha aqueles que ideologicamente acreditavam mesmo, acreditavam que estavam a partir de um princípio ideológico de que eles tinham que dar um golpe, que o sistema eleitoral foi fraudado, enfim, isso era a parte da crença. Por que eu estou dizendo isso para vocês prestarem atenção? Porque esse é o poder da palavra, esse é o poder daquilo que você fala. Se você começa a fazer uma pregação insistentemente, e se ela for embasada ou não hoje pelas redes sociais, você acaba preparando um exército ou um número de pessoas que você não sabe o alcance que isso vai ter. Se você tem um objetivo claro, é claro que você pode alcançá-lo levando 1, 2, 3, 4 anos, dependendo do tempo que você tenha de maturação. Portanto, com isso eu quero dizer que a preparação principal de um candidato, embora tenha pegado um exemplo bem radicalizado para dizer isso,
Mas o treinamento principal de um candidato tem que ser na sua capacidade de convencimento. E isso só vem com muito treino, isso só vem com muita pesquisa, isso só vem com muito estudo. Você não aprende a falar se posicionando na frente de 4, 5 pessoas e dizendo que você vai melhorar a educação, que você vai brigar para a sua rua não ter mais buraco, que você vai brigar para o professor ter bom salário, para ter remédio no posto de saúde. Você vai aprender a falar olhando nos olhos das pessoas, falando e depois reunindo com essas pessoas ou com as pessoas da sua confiança e tendo o retorno de como é que você falou, como foi sua postura, como foi sua entonação de voz, como foi os gatilhos mentais que você utilizou. Se você não sabe o que é gatilhos mentais, procure pesquisar, a gente vai falar mais tarde na nossa aula que nós estamos preparando, na nossa live que nós vamos fazer, o que são os gatilhos mentais, como você usa, quais são os principais gatilhos mentais que você tem que usar numa fala, num discurso, para você prender atenção, para você ganhar empatia, enfim, você precisa se preparar. E você não faz isso em 45 dias do período propriamente eleitoral. Você tem que se preparar muito tempo antes. Você tem que organizar a sua campanha muito tempo antes. Para quando você chegar no dia na semana final da eleição, ou nos 15 dias últimos da eleição, você está como um atleta olímpico. Você está no seu auge de fala, físico, mental e psicológico. Essas são suas preparações. A preparação mental, a preparação psicológica, a preparação física. Você precisa estar atento a isso. E isso só é possível você fazer treinando. Não para o mal, como foi essas pessoas do 8 de janeiro. Mas treinar de fato para você produzir a fala, para você produzir o resultado que você espera para você atingir seus objetivos políticos, tá certo? Um abraço, um beijo e até a próxima.